Olá, galerinha do nono, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui, professor Marcelo Oliveira, mais uma vez com vocês, né? Nesta gravação acontece de tudo, isso é normal, como esse barulhinho que vocês acabaram de escutar agora, né? É como se fosse uma live, às vezes a gente tá gravando, passa um carro de som, passa uma coisa, mas isso é absolutamente normal. Gente, eu expliquei a vocês, vocês entenderam show perfeitamente ontem um conceito de função. E alguns alunos me pediram que eu explicasse função quadrática. Foi baseado nisso que eu preparei essa aula para vocês hoje, porque hoje nós vamos ver função. E a função que nós vamos ver é uma função quadrática. Eu não vou mais explicar a definição, porque eu já expliquei. Eu expliquei ontem a vocês o que era uma função linear, função afim. Gente, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Oliveira e estarei com vocês sempre ajudando no que for necessário. Podem contar comigo, tá bom, pessoal? Pessoal, vamos para linguagem matemática. A função quadrática é chamada de função polinomial do segundo grau. É sempre aquela representada pela fórmula ax ao quadrado mais bx mais c, né? Vocês percebem que esse não tem esse igual a zero, né? Vocês percebem que nós temos o seguinte aí, nós temos esse f e esse x entre parênteses, ou seja, a gente chama de f de x, seria função. Função quadrática é a mesma coisa de uma função do segundo grau, ok? É uma função do segundo grau, na verdade, né? E o método de resolver também é pela fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. Então, função quadrática é nada mais é do que uma maneira de prática e paralela de se resolver usando a equação do segundo grau. Se você já sabe a equação do segundo grau, você vai saber função quadrática. Se você ainda não aprendeu, nós vamos marcar um dia para ter essa aula de equação do segundo grau. Só equação do segundo grau. Professor, eu quero ter uma aula só de equação do segundo grau. Vamos marcar, fala comigo que a gente marca essa aula, tá ok, gente? Pessoal, isso é só um exemplo de um gráfico de uma função quadrática. Olha só. Ou função polinomial do segundo grau, gente. Tanto faz. Vamos usar o nome função quadrática. Pessoal, sempre quando A for maior que zero, automaticamente você já sabe que... Vocês estão vendo esse vermelhinho aqui? Esse parece um U, um V. Isso a gente chama parábola. É a concavidade da parábola para cima. Significa dizer que o A ele é maior que zero, certo? Nós vamos ver depois com calma, com exemplos práticos, certo? Que é um assunto bem minucioso. Isso eu quero apenas que vocês tenham uma ideia. Então, quando o A for maior que zero, ele corta o eixo do X, que eu inclusive expliquei para vocês ontem na live, tá ok? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho como é que a gente acha os zeros de uma função quadrática. Eu acho, como professor de matemática, na minha opinião, esse é o início mais fácil para se resolver uma função quadrática, né? Quem já tem domínio da equação do segundo grau, da fórmula resolutiva. Professor, quando o senhor fala em fórmula resolutiva, o senhor está falando em quê? Gente, quando eu falo em fórmula resolutiva, eu estou falando na tão conhecida fórmula de Bhaskara, né? Que a maioria dos livros eles não trazem mais essa nomenclaturazinha, essa denominaçãozinha Bhaskara, tá certo? Vocês estão vendo aí mais dois exemplos de função quadrática. Agora você está vendo aí os zeros de uma função quando uma tá para cima e a outra tá para baixo. Professor, embananou foi tudo. Não, gente. Evidentemente que eu vou explicar a vocês, né?
nas nossas lives como é que isso funciona. Mas ela está para cima porque o A é maior que zero. E na outra concavidade está para baixo porque o A ele é menor que zero. Então vamos lá. O A maior que zero, ela corta o eixo para cima. E o A menor que zero, ela é para baixo. Tá certo? E depois nós vamos ver qual é a relação que tem, que eu expliquei a vocês, quando uma função, aliás, uma equação, eu expliquei a vocês, quando o delta, deixa eu colocando aqui as atividades. Gente, ó, passei demais, vamos voltar, nada de resolução ainda, pronto. Olha aí. Legal, o bom da gravação é isso, né, pessoal? É como se fosse ao vivo. E, gente, eu expliquei a vocês, quando a gente está vendo álgebra, eu disse a vocês que quando delta, já não falo do A, quando o delta for maior que zero, ele tem duas raízes. Quando o delta for igual a zero, ele só tem uma raiz, perdão. E quando o delta for menor que zero, ele não tem raiz, porque não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais. Tá bom? Então, gente, determine os zeros da função quadrática definida pela lei dada em cada item. Isso é a questão do livro de vocês. Pessoal, não tem segredo. Vocês estão vendo nada mais, nada menos que duas equações do segundo grau. Aí, tirando esse yzinho, vocês estão vendo duas equações do segundo grau. Como é que você acha os zeros da função? É só aplicar a equação do segundo grau. É aquela: delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Achou o delta? X é igual a mais ou menos raiz de delta menos b sobre 2a. Tem livros que trazem que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Pediu os zeros da função, aplica a equação do segundo grau, tá certo, gente? É tanto, pessoal, que se você for aplicar a equação do segundo grau, você vai ter como resposta o item A 2 e 4 e o item B menos 2 e 2 terços. Vamos voltar de novo. Voltando. Olha só que legal, ó. Aqui a gente aplica. Eu não coloquei aqui, mas porque eu quero saber quem tem dúvidas, né? Quem não sabe ainda, quem tem dificuldade em aplicar. Vamos usar o termo Bhaskara, né? Que está sendo pouco usado, está caindo em desuso, mas vamos usar. Quem não sabe usar Bhaskara, a gente vai marcar um dia só para ver, mas o item A e o item B é só usar Bhaskara. Então nós vamos achar o que a gente chama de x', x duas linhas, né? Então, ó, olha só. A gente aplicando o Bhaskara, a gente acha 2 e 4 e menos e 1 meio e 2 terços. Gente, aguardo vocês na nossa live da semana que vem, tá bom? Quero agradecer muito, muito a vocês por ontem, pela participação. E quem tiver dificuldade, evidentemente que nós vamos ver as funções, né? Hoje eu entrei mais nessa função quadrática, porque ontem vocês já haviam me pedido, mas nós vamos aprofundar esse assunto. É um assunto muito legal de se resolver. Claro que é chato, professor, é chato fazer gráfico. Por que, professor, que é x e y, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, ainda tem função linear, função afim. Ontem eu inclusive expliquei a vocês o que é uma função linear, uma função afim, e vou explicar, pessoal, todas as funções e vou tirar as dúvidas de vocês. Não percam as nossas aulas. Deixa lá o like, tá bom, gente? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.